E aí, qual que é a sua posição sobre o voto impresso? Fala aí, galera do Ranking, beleza? A gente tem sido bastante cobrado de nos posicionarmos sobre esse tema do voto impresso. E estudando um pouco mais do assunto, a gente viu uma série de argumentos para cada lado. Por um lado, dá uma sensação maior de segurança, você saber que tem um comprovante, tem um papel lá que vai estar guardado em algum lugar. Claro que você não pode sair da urna com o seu voto lá comprovado na sua mão, porque isso poderia abrir espaço para muito apadrinhamento político, né? A galera que compra voto, que fala, vou te dar uma cesta básica se você me trouxer aqui depois o comprovante mostrando que votou em mim. Então não se trata disso, se trata de ter um comprovante impresso lá nas urnas fechadas que vão ser apuradas. Então, por um lado, dá uma certa segurança. Por outro lado, a gente sabe que o voto impresso é usado em muitos países, na maior parte daquelas ditaduras de mentirinha, que o cara tem um voto lá e o ditador ganha com 99% dos votos, é voto impresso lá e os caras roubam a eleição do mesmo jeito. E a gente sabe que tecnologias de criptografia são avançadas. Você tem aí o exemplo do Bitcoin, que ninguém conseguiu hackear até hoje, e os governos estariam loucos, né, para poder brecar esse negócio. No final do dia, é uma questão técnica. E a gente não quer se arriscar a dizer se o voto impresso é mais seguro ou menos seguro do que o voto criptografado em urna eletrônica. O que vale sim a pena a gente refletir é uma pauta muito mais ampla do que essa, uma pergunta na cabeça, que é a seguinte: por que assuntos que aparentemente são técnicos, que poderiam ir para um lado ou para o outro, uma questão científica, acabam representando verdadeiros rachas na sociedade de tribos de ódio? Então, se você hoje é a favor do voto impresso, provavelmente é porque você é apoiador do presidente Bolsonaro. E se você é contra e fala isso é besteira, isso é cortina de fumaça, tem que ser eletrônico, você provavelmente é anti-bolsonarista. E tem uma série de pautas como essa, não só as pautas óbvias, né? Se você é conservador, tipicamente você vai defender talvez os valores tradicionais da família brasileira, ou se você é mais progressista, você vai querer defender os direitos dos transexuais. Isso até é compreensível porque são pautas muito ligadas ao jeito de cada grupo pensar. A pergunta é quando vem um tema científico, que poderia ir para lá ou para cá, que não tem nada a ver com a sua ideologia. A cloroquina, que é um composto aí de carbono, nitrogênio, cloro, mais umas coisas lá, se esse composto ele é eficaz ou não para cuidar de Covid. Era uma questão para os médicos e cientistas decidirem. Mas hoje não, existe um abismo na sociedade. Se você perguntar para a base bolsonarista, eles vão dizer que tratamento precoce e cloroquina são importantes no combate à Covid. E se você é anti-bolsonarista, você vai dizer com todas as unhas e dentes, como se fosse o último cientista aqui da última bolacha do pacote da ciência, dizer que não, que tudo é besteira. Lockdown, falou em lockdown, fica em casa, tranca tudo, como se você tivesse todo o conhecimento, né, de lidar com pandemia, de como é que é a forma mais eficiente de se equilibrar riscos e vantagens numa economia que não pode ter colapso. Se você falar fica em casa, você é anti-bolsonarista, possivelmente de esquerda, e se você falar que máscara é besteira e que não precisa usar, praticamente todos os defensores disso hoje são bolsonaristas. Outro exemplo, se você falar hoje de meio ambiente, aquele cara que é mais aguerrido, que vai querer endurecer as leis e aumentar a proteção ambiental, normalmente é de esquerda. E vai dizer que o outro lado é um bando de destruidor do planeta, que vai matar toda a nossa geração e vai acabar com o nosso planeta. E se você é do outro lado, você vai dizer isso aqui é tudo ongueiro, fumador de maconha, os caras ficam fazendo pressão aí para mamar nas tetinhas do governo com as ONGs, e aí você vai ser de direita. Então você vai dizer que, pô, meio ambiente é um tema hoje mais de esquerda do que de direita. Mas isso nem sempre foi verdade. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o primeiro presidente que mais fez pela conservação do meio ambiente foi o Theodore Roosevelt, um presidente conservador republicano que criou os grandes parques nacionais de proteção ambiental nos Estados Unidos. Depois, nos anos 70, quem criou a Agência de Proteção Ambiental para regular o ar, regular toda a questão ambiental americana foi o Richard Nixon, um dos mais conservadores presidentes americanos. Então, olha só, até certo momento, meio ambiente é uma pauta conservadora, porque é uma coisa bem típica até. Como ideologia, o conservador ele tem um viés mais de conservar, como o nome diz, de preservar, de manter o status quo. E já os progressistas de antigamente, eles tinham uma visão mais de justiça social. Não, vamos industrializar mesmo, vamos fazer fábrica para dar emprego, para melhorar a renda de quem está embaixo. E esses papéis se inverteram e tudo bem, não estou discutindo aqui se está certo ou errado. Eu estou discutindo como os assuntos, eles são menos objetivos, levados pelos seus méritos, né? Isso é bom ou é ruim? Isso vai levar qual efeito? Qual é a evidência científica? E mais, o que a gente está enxergando hoje, que é o tribalismo político. É uma doença da nossa política atual, que ela está cada vez mais tribal, voltada e alimentada por ódio, por ressentimento, por medo do outro lado, por redes sociais em que você fica na sua bolha lá, escutando os seus influenciadores, recebendo os seus memes, vendo tudo sobre o seu ângulo, em que o seu grupo é visto como o certo, o salvador da pátria, quem está do lado certo da história, e o outro grupo é ou um bando de idiotas ou mesmo pessoas más, pessoas que querem realmente mal intencionadas destruir o país, destruir o mundo, escravizar os outros. Então é um rancor, é um ódio alimentado por bolhas de YouTube, de redes sociais, de Twitter especialmente. A gente viu aí semana passada, o Felipe Neto postou lá alguma coisa dos Correios, então dizendo, os liberaloides querem privatizar o Correio, dizendo que o Correio tem muita dívida. E aí ele argumenta lá, dizendo que esse argumento é falso, porque outras empresas privadas também têm dívida. Então vale a pena até fazer um vídeo só para refutar e explicar essa questão do Felipe Neto. Mas note como ele já abre, né? Eu não sei o que é um liberaloide, Felipe Neto. O que é um liberaloide? Eu entendo que existe pensamento liberal, existe conservador, existe progressista, cada um tem seus valores, cada um hoje se entrincheirou em certas posições que são técnicas, que não deveria fazer parte da ideologia
ideologia. Então, cloroquina é um termo científico, médico. Não deveria dizer, olha, conservadores defendem cloroquina e progressistas não. Mas note novamente que você não abre dizendo, olha, eu vi esse argumento proposto por alguns liberais, eu não concordo por esse motivo, um debate respeitoso em que todo mundo vai para o centro e conversa e tenta chegar numa verdade objetiva. A verdade objetiva, ela existe, certo? Se eu perguntar qual é o nome do satélite que gira em torno da Terra, é a Lua. Não é questão de opinião. Ah, eu acho que é a Lua, eu acho que é Marte, eu acho que é o Sol. Não, existe uma verdade objetiva. Às vezes ela é fácil de chegar a ela, às vezes é mais difícil, a gente tem que cavocar mais. Mas em vez de ter um espírito de que todo mundo vai, cada um com seu viés, claro, com sua ideologia. Mas vamos conversar, onde a gente quer chegar aqui? Funcionou, não funcionou? Quais são as evidências? E a gente, em vez de a gente olhar o que está sendo falado, qual é o mérito, a gente olha quem está falando. Então não importa mais se é certo, se é errado, se é verdade, se é mentira, só importa se o meu chefinho da tribo está mandando ou não. E assim vai vindo pautas do seu chefe tribal, o debate se encerra, o pensamento se encerra, você para de pensar no assunto e simplesmente passa a seguir e repetir igual papagaio tudo que a sua tribo está falando, porque o outro tem que ser destruído, porque o outro é muito mal. E se você critica o STF por ter abusado dos seus poderes, por agir como um órgão ditador, então você é bolsonarista, você é fascista, fascistoide, etc. E se você por algum motivo criticar o Bolsonaro e não se ajoelhar no milho e falar amém para tudo que o presidente fala, então você é financiado pela China, você é um cara escuso, financiado por sei lá que milionário americano que não sei o que, você é comunista e esquerdopata, etc. E mesmo você vê, por exemplo, no mundo liberal, o fundador do Partido Novo, João Amoedo, ele costumava ser favorável ao voto impresso. Agora que a bancada bolsonarista, os bolsonaristas abraçaram essa causa, automaticamente o Amoedo mudou de posição e ainda falou que quem apoiar o voto impresso não deveria estar no Novo. Quer dizer, olha só que postura autoritária e como a questão técnica do voto impresso, voltando ao ponto original, deixou de ser relevante. Não interessa mais se ele é mais seguro ou não, se ele tem vantagem ou não, se ele vai garantir um processo eleitoral melhor pra gente ou não. O que interessa é o que o meu chefe de tribo está falando. O exemplo do Joe Biden ficou muito claro isso. Foi muito interessante porque em algum momento o presidente americano Joe Biden falou, olha pessoal, quem tiver vacinado não precisa mais de máscara. E aí todo mundo aplaudindo, tipo, uau, que sábio, que homem ponderado. Aí passou um tempo o Bolsonaro falou exatamente a mesma coisa no Brasil, mas idêntico, ó, quem tiver vacinado não precisa mais de máscara. E caíram matando, irresponsável, criminoso, genocida, fascista, etc. Então é muito patente isso, e nós não estamos falando isso aqui para defender o Bolsonaro na condução da pandemia, porque nós fizemos várias críticas. Nós achamos que o presidente foi irresponsável ao incentivar aglomerações, incentivar o não uso de máscara no pico da pandemia, foi lento em fazer a campanha de vacina, foi uma condução ruim. Nós só estamos apontando a incoerência e a hipocrisia de lado a lado, quando a mesma coisa é falada por o lado A, que é o meu timinho, então se o meu timinho falou, é muito bom, é isso aí. E se o outro timinho falou exatamente igual no mesmo contexto, uma situação muito parecida, aí é um fascista, é muito mal, aí é um esquerdopata. Isso é perigosíssimo, pessoal. Isso destrói o nosso senso de nação, isso destrói a democracia, isso pode criar literalmente uma guerra civil com pessoas se matando e dando tiro um no outro aqui no nosso país. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que ter ambientes democráticos, saudáveis, e essa é exatamente a proposta do ranking dos políticos, ser esse espaço em que o objeto é mais importante do que quem está falando. O que é o que vale e não quem está falando. Se o Lula falar um negócio bom e fizer uma proposta boa, nós vamos dizer sim, isso é bom, apoiar. Se o Bolsonaro falar um negócio bom, nós vamos dizer sim. O Amoedo, ou o Dória, ou o Zema, qualquer um, não interessa quem está fazendo. Nós vamos tentar avaliar sempre, objetivamente, passar para os nossos seguidores o que a gente puder, o mais honesto possível, os prós e contras, para que o nosso seguidor possa tomar a sua própria opinião e assim a gente tentar construir esse espaço de centro, sem o qual, gente, é guerra. Guerra e a gente não quer ver isso no nosso país. Beleza? Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.